Olha só, antes da gente trazer a nossa entrevistada, que já está conosco nos estúdios da Band News FM, vale ressaltar alguns números aqui. Hoje, 19 de abril, comemorado ou marcado pelo Dia do Índio no Brasil, que tem 817 mil pessoas que se declaram indígenas no Brasil, pelo censo de 2010. Isso representa apenas 0,4% hoje da nossa população, apesar de ter tido um crescimento desses números de 11,5% em relação ao censo de 2000. Um crescimento menor do censo anterior para o censo de 2000, mas um crescimento de 11,4%. Os indígenas estão em 80% dos municípios brasileiros. Em 91, eles estavam em 34,5% dos municípios. 315 mil indígenas estão em áreas urbanas, 502 mil em áreas rurais, e 48% dessa população está na região norte do país que já pertenceu exclusivamente a eles e que foi tomado de maneira desorganizada, e hoje o que a gente vê é uma população que está reduzida a apenas 0,4% da população brasileira. Resquícios, né? Essa data reforça, evidentemente, a data que é comemorado o Dia do Índio, reforça a reflexão sobre os direitos dos povos indígenas no país, um tema que passa e que conta diversas questões de importância nacional, como a construção da usina de Belo Monte, que está sendo alvo de inúmeros protestos na região norte do país, a demarcação da reserva Raposa do Sol, Raposa Serra do Sol, que durante muito tempo ocupou as páginas dos jornais aí, preocupou a população das regiões e principalmente a população indígena, que viu o seu próprio patrimônio natural ameaçado. E bom, pra gente marcar essa data aqui na Band News FM, está conosco em nossos estúdios a atriz Adana Cambeba, que é indígena da etnia Cambeba, fez um filme, participou recentemente agora como atriz do filme Xingu, um longa-metragem que relembra a expedição dos irmãos Vilas Boas, um marco na defesa dos direitos dos indígenas no Brasil. A Adana, que agora vai se tornar médica, já que foi aprovada no vestibular indígena da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom dia, obrigado por comparecer aqui aos estúdios da Band News, Adana. Eneco, Ema, eu disse bom dia, agradeço muito por estarem me chamando aqui, porque é uma forma também de oportunizar para mim, que sou indígena e represento o meu povo e também os outros povos indígenas aqui no Brasil, para falar um pouco sobre nós indígenas, né? Ainda mais hoje que no calendário nacional é tido como uma comemoração para nós, mas para nós indígenas todo dia é o nosso dia. Claro. É muito importante isso que você está dizendo, porque é o que eu falei agora há pouco, né? O Brasil já pertenceu aos indígenas. Quando os portugueses aqui chegaram, o país era habitado por indígenas. Evidentemente, ele era muito menos densamente habitado, mas a população era 100% de indígenas. Hoje ela é reduzida a 0,4%. Como é hoje ser indígena no Brasil? Existe preconceito, existe esse desconhecimento que a gente percebe, inclusive entre nós mesmos, jornalistas. Ele é um padrão no dia a dia de vocês? Sim, ser indígena hoje realmente é um desafio. E nós enfrentamos, sim, vários desafios, porém, nós somos um povo muito aguerrido. A gente nunca desiste. Tanto é que nós estamos hoje vivos até hoje, né? Que mais de 500 anos estamos aqui. Então, realmente é muito desconhecimento. Antigamente, o indígena, né? Ser índio, como falavam antigamente também, era sinônimo de inferior, de incapaz. Hoje não se tem tanto mais esse sentido, né? Está se trabalhando, isso está ficando mais diluído. Né? Mas ainda há muito desconhecimento sobre nós indígenas. Se tem uma tendência a achar que todos os indígenas são de um jeito só e falam uma língua só. Mas cada povo fala uma língua diferente. E cada povo tem uma cultura e uma forma, uma cosmovisão indígena diferente. Hoje se consegue respeitar um pouco mais essas particularidades que fazem parte do dia a dia dos indígenas no Brasil? Se for comparado com antigamente, sim. Hoje está bem mais respeitoso, mas ainda falta muita coisa para se trabalhar, né? Vamos supor o filme Xingu, o qual participei, retrata muito bem isso. Apesar de ser um filme de época, tem uma temática muito atual, né? Muito contemporânea, né? E trata bem disso, porque mostra como era a visão do governo, na época dos Irmãos Vilas Boas, na construção do Parque Xingu. O governo tinha uma visão integracionista, queria nos integrar à sociedade. Tinha essa visão de que, integrando, iria nos civilizar. Que era a mesma visão, inclusive, que os portugueses tiveram quando chegaram no Brasil e que tentaram catequizar os índios, né? Isso mesmo. Né?
mesmo sendo um pensamento na época de 500 anos atrás, mas não muito tempo atrás, o governo ainda tinha essa mentalidade. Civilizar, né? Integrar o indígena à sociedade. Mas nós indígenas questionamos, né? E como assim civilizar? Nós também somos civilizados. Cada um é civilizado dentro da sua cultura. Sim. Dentro do seu povo. Por quê? Será que a forma de cultura, de civilização daquele povo é melhor, é superior mais do que a do outro? Né? Então não se tinha essa abertura, esse pensamento, essa sensibilidade para o indígena. Então o filme mostra bem isso, essa luta pela autonomia territorial. Tanto é que foi criado o Parque Xingu, que fica no Mato Grosso, e que inclusive é bem maior que a Bélgica. Você concorda com o sistema de cotas? Você foi aprovada na Universidade Federal de Minas Gerais no vestibular indígena, mas me parece que teria sido aprovada de qualquer forma. Você concorda com esse sistema de cotas hoje para negros, indígenas, pretos, melhor dizendo, indígenas? Sim, eu concordo, porque as cotas, elas possibilitam uma abertura, né, para nós indígenas e também para outros povos, para que eles possam também conseguir capacitação e, de alguma forma, quando retornarem às suas regiões, levar um pouco de autonomia, amenizar um pouco mais desse sentido de tutela, né, onde o indígena sempre precisa de alguém de fora. E por que não o indígena se capacitar? Por que não temos advogados indígenas, médicos, enfermeiros, professores? Você vem fazer o vestibular, você fez o vestibular e vem cursar medicina em Belo Horizonte, mas você pretende então voltar depois para o seu povo? Por que a escolha por Minas Gerais, Adana? Bem, eu escolhi Minas Gerais por vários fatores. Eu estava indecisa entre algumas universidades, né, em alguns estados aqui do Brasil, e vi que Minas Gerais oferece uma estrutura melhor, tanto física quanto humana. Aqui se oferece moradia, alimentação, transporte, assistência médica, inclusive temos até tutor. Em outras universidades federais, que se oferece cotas, né, ações afirmativas, como chamam também, não tem todo esse aparato. Só oferecem a bolsa, te ajuda. Nós aqui, além de ter a bolsa, temos alimentação, moradia, temos transporte. Esses foram os diferenciais, né? Agora, você é cantora, compositora, né? Como é que foi entrar aí no mundo cinematográfico? Bem, uma experiência rica. Eu não imaginava como é que era a sétima arte, né? Então, eu passei 3 meses direto com a produção, né, do Fernando Meirelles, do diretor Fernando Meirelles, né? Como eles chegaram até você? Através de artistas, pessoas locais, né, nas regiões no Brasil, que eram responsáveis em encontrar pessoas para ser enviado esse material para a O2 Filmes, né, que é da produção, né, produtora de Fernando Meirelles, e o filme é do diretor Karl Hamburger, no caso. Então, como fosse uma espécie de olheiros locais. Então, faziam fotografias da gente e também filmagens e enviavam esse material. E lá eles faziam as escolhas, né? E foi dessa forma que chegaram até a mim. Mas na época eu estava muito envolvida com o movimento indígena no Amazonas. E eu não estava pensando em filmes. E eu acabei me submetendo a esse teste, me submetendo a recolher esse tipo de material de mim, através da insistência de uma amiga minha, que é bailarina e coreógrafa, que é a Mara Pacheco. Ela insistiu muito e eu acabei indo para ver se ela parava de insistir, né? Era mais por ela. Você gostou do roteiro? O roteiro é o que você esperava? Ele conta a história com fidelidade? Como é que foi depois para você decidir, não, vou realmente fazer o filme, se envolver nesse projeto? Você precisou se envolver, evidentemente, porque é uma realidade muito diferente da sua. Sim. Da nossa, na verdade, mas, né? Isso mesmo. Antes de aceitar, tive que analisar junto com minha mãe, advogados, caciques. Tive que me sentar para ver se isso ia ser bom ou não. Até que ponto ia repercutir de maneira positiva, né? E foi decidido que sim, porque a gente viu a sinopse, foi enviada, a gente analisou e viu que não tinha. Pelo contrário, ia somar. Eu apresentei uma mulher guerreira, né? Que teve sua aldeia invadida, né?
E ela se deu a chance de viver novamente, tanto é que ela acabou tendo até um filho com o Cláudio. Né? E até a preocupação da produção do filme, a produção do Xingu, foi de sair desse estereótipo do índio, aquela visão pré-determinada que todo mundo já tinha do indígena, peladão, aquela coisa toda. Eles fizeram uma coisa bem fiel à realidade do que é o indígena, né? Sim, porque também tem que levar em consideração que os indígenas do Xingu, praticamente, a maioria deles, né, tem como diria... Tem aqueles que andam nus e tem aqueles que não andam nus. O povo Caiabi é um povo que não anda nu. E era do Xingu. Respeitar essas particularidades, Sim, né? porque é uma realidade. Por exemplo, meu povo que é do Amazonas também não andava nu. São quantos povos hoje no Brasil, você sabe? No total? A gente tem muitos aqui em Minas. Nossa, muitos, tem muitos. Lá pro lado de Governador Valadares. Acho que é uma média de 200 povos, uma média. Porque de vez em quando, né... Está se aparecendo, né, depois da Constituição de 1988, né? Essas divisões com mais as pessoas estão começando a assumir, aparecer. Porque eu acho que é muito isso. A gente dizia aqui agora há pouco que essa população indígena, ela cresceu, na verdade não é que cresceu, cresceu a percepção das pessoas sobre a sua própria etnia, né? Sim, eu imagino. Isso, e também por isso, né, e essa questão da Constituição, ela abriu brechas para que nós pudéssemos aparecer, porque antes disso era muita pressão e sofremos toda uma carga histórica negativa, então nossos antepassados não queriam que os que viessem depois sofressem as mesmas coisas que eles sofreram. Sim. E então muito de nossa cultura, de nossa língua, nossos costumes foi silenciado, não que não existíssemos mais. Estávamos silenciosos como uma maneira de sobrevivência. Depois dessa Constituição, e junto também com o CIMI, que é o Conselho Missionário Indígena, que ajudou muitos povos também a se reerguer, né, colaborou com isso, muitas etnias que eram tidas como extintas, como era o caso do meu povo, apareceram. Cambeba. O povo Cambeba. Seu povo chegou a ser tido como extinto? Sim, então? Tinha livro de história que dizia que estava extinto. E nós, lá no Amazonas, fundamos um movimento chamado Movimento Cambeba, existimos sim, Manaus, e tentando promover da melhor maneira e positiva a nossa autoafirmação, nossa existência. E as pessoas começaram a mudar, e até livros de histórias que tinham isso começaram a ser guardados e começaram a lançar outros livros dizendo que o povo Cambeba existe. Corrigindo esse erro. Corrigindo esse erro. E o meu povo é só um exemplo de muitos, né? Tem outros povos também que... São quantas pessoas? Qual a população do povo Cambeba hoje? Nem a FUNAI sabe. Então, mas não está todo mundo na mesma região, na mesma reserva? Não, porque devido também essa questão, né, de lutas e de muitas perdas, né, tivemos que nos espalhar. Quando o europeu chegou aqui, na época de Francisco Orellana, meu povo estava tanto na Amazônia peruana quanto na Amazônia brasileira, né? E espalhados desde o Alto, Médio, Solimões. Depois de muitos desses tempos, agora não estamos somente lá na Amazônia peruana e aqui na Amazônia brasileira, como Manaus, Manacapuru, Novairão, Alto, Médio e agora Baixo Solimões. Mas até a FUNAI, segundo disse a nós, que existe também Cambeba no Ceará. E como nós sabemos, é próprio da característica de nós indígenas sermos nômades. A gente tem sobrevivência, né? Claro. Então, nem a FUNAI sabe realmente o censo. E o que está dito na internet, que a gente chega a encontrar, não é um dado fiel. Inclusive, chegamos a entrar, nós, Cambeba, na FUNAI para solicitar um censo mais fiel quanto ao nosso número de Cambeba, porque aumentou muito. E nós falamos que nosso povo é um povo muito filhento. Ou seja, é uma gíria nossa, como falam, né? Todo mundo tem muita criança. Isso é positivo. Claro. Você chegou aqui e nos cumprimentou no tupi amazônico, né? Você fala o tupi amazônico. Isso. Mas como é que foi essa preparação toda em português, tanto para o filme e também para você escrever? Você também escreve, né? Prepara textos. Sim, meu povo fala o Cambeba, que é a língua materna, o qual eu não falo, eu só compreendo. E fala também o tupi amazônico, que inclusive o tupi amazônico se utilizou muito da língua Cambeba para ser feito esse tupi amazônico. E também fala português. Então, eu cheguei até a ser professora bilíngue do meu povo, português e o tupi amazônico, ao lado de outro professor que ensinava português e a língua materna, Cambeba.
E eu componho e canto na língua. Já me apresentei em vários lugares aqui no Brasil para mostrar, né? Tanto músicas de minha autoria, quanto não, faço também tradução de músicas popular brasileira e canto, mostro para as pessoas como fica, elas ficam, para elas terem uma noção de como é que é a língua, que também é dela. Canta uma aí pra gente, só pra gente encerrar a nossa entrevista com uma música legal, uma que a gente conheça e que você tenha feito essa tradução, isso pode ser eu posso cantar para não me prolongar muito, né? Um trechinho. Sim, um trechinho, né, da música do Carinhoso, do Pixinguinha, em Tupi. É assim. Sepia Tiaco Maranta Unu Passuri Amaramente Seresaita Upita Upuka Wataraka Kuera Sesui Pekiti Quaiere Muito bom, muito bonito mesmo. Muito maravilha, lindo. Parabéns. Agradecemos então a presença conosco aqui nos estúdios da Band News FM de Adana Cambeba, que é indígena, nesse dia do índio. Uma boa sorte para vocês. Tomara que. E o filme Xingu, né, nas principais salas de cinema em Belo Horizonte. Contando a história dos irmãos Vilas Boas que dedicaram a própria vida a defender essa causa. Quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Sim. Eu já te agradeço de antemão essa entrevista e a presença aqui nos estúdios. Quero convidar a todos para assistir o filme Xingu, porque apesar de ser um filme de época, tem uma abordagem atual, fala sobre a luta da autonomia de nós indígenas, autonomia territorial e nossa luta por querer viver nossa cultura, nossa língua, nossa origem. E remete muito às questões de Belo Monte, biodiversidade, preservação da natureza, faz a gente refletir, porque cultura indígena é cultura brasileira e muitos de nós têm uma origem indígena, né? E quero convidar as pessoas hoje no gramado da reitoria da UFMG, na Pampulha, vai acontecer às 4 horas da tarde, junto com o Festival de Inverno e nós indígenas, às 4 horas, uma comemoração nossa dos indígenas, vai ter xamãs, vai ter demonstrações no gramado da reitoria hoje às 16 horas. Então todos estão convidados para se aproximar, vamos estar lá para ter um contato corpo a corpo com as pessoas, né? Quem quiser conhecer nossa cultura, nossa culinária, artesanato, vamos estar lá presentes. Muito bem, no gramado da reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, então às 16 horas para marcar mais esse dia do índio. Adana, muito obrigado mais uma vez. Boa sorte para você muito obrigada. Boa sorte para você, que você tenha todas as suas realizações aí, possa voltar para o seu povo levando o que você aprender de melhor aqui, não só na medicina, mas também da nossa cultura. Tá bom? Bom dia para você.